Olá, pessoal. Professor Kiko, vamos bater mais um papinho? Nossa segunda aula de calorimetria, hein? Nessa aula, a gente vai estudar os estados físicos da matéria, o que é o calor latente e as trocas de calor. Vamos lá? Bom, estados físicos da matéria. Lembra que classicamente a gente tem três estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso, certo? A diferença entre esses estados, a gente pode pensar tanto nas diferenças microscópicas, que são aquelas que a gente não vê a olho nu, quanto nas diferenças macroscópicas, aquelas que a gente observa a olho nu. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, ó, lá no estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas umas às outras. Isso daí faz com que as moléculas tenham as partículas estejam organizadas e as moléculas só consigam vibrar em torno de uma posição de equilíbrio. Tem uma força intermolecular muito intensa entre essas moléculas. Graças a isso, um sólido vai ter forma e volume bem definido. Quando eu pego, por exemplo, aqui um objeto sólido, eu percebo que ele tem forma, a forma dele, e o volume que ele ocupa são bem definidos. Lá no estado líquido, as partículas estão ligadas não com uma força não tão intensa quanto no estado sólido, mas elas ainda têm um certo valor apreciável. Isso daí faz com que as moléculas consigam deslizar, escoar uma em relação à outra, certo? Mas elas não podem se movimentar com uma liberdade muito grande. Graças a isso, a gente tem que no líquido ele vai ter volume definido, mas não tem forma definida. Se eu pegar a água que está dentro da garrafinha, colocar num outro recipiente que tem um outro formato, essa água vai ter o formato do outro recipiente, mas o volume vai continuar sendo o mesmo. 600 ml de água aqui vai ter 600 ml, vai ter 600 ml de água no outro recipiente, só vai mudar o formato. Tranquilo? No estado gasoso, as moléculas não estão fortemente ligadas. A força que mantém essas moléculas unidas é praticamente desprezível. Isso daí faz com que as moléculas consigam se deslocar, elas ficam se movimentando de forma aleatória. Graças a isso, um gás não vai ter nem forma nem volume definido. Se eu pegar um gás que está aprisionado em um recipiente e eu abrir esse recipiente, o gás vai escapar desse recipiente e vai ocupar todo o volume disponível para ele. Tranquilo? Os três estados físicos da matéria e as diferenças ali. Além desses três estados, pessoal, também existe o plasma e o condensado de Bose-Einstein, mas a gente não vai falar sobre eles aqui, mas é uma boa pesquisa para vocês. Pesquisa lá o que é o plasma e o que é o condensado de Bose-Einstein. Legal, hein? Pessoal, as mudanças de estado físico, lembra que a substância pode passar do estado sólido para o estado líquido, e a gente fala que aconteceu uma fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente diz que aconteceu uma vaporização. E quando foi do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, foi uma sublimação. Quando vai do líquido para o sólido, a gente fala que foi uma solidificação. Quando vai do gasoso para o líquido, uma liquefação. E quando vai do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo líquido, a gente diz que é uma sublimação ou uma sublimação inversa. Tranquilo? Tem que guardar esses nominhos aí, hein, galera? Essas setas que eu fiz em amarelo ali, fusão, vaporização, sublimação, vão acontecer quando a substância recebe uma quantidade de calor. Calor recebido sempre vai dar um número positivo. Lembra que a gente viu na outra aula que a quantidade de calor é representada pela letra Q, certo? As setas que eu fiz aí nesse roxinho, na liquefação, solidificação e sublimação inversa, vão acontecer quando a substância perde, quando ela cede calor. A quantidade de calor cedida sempre vai ser um número negativo. Tranquilo? Pessoal, o calor latente, ele está relacionado com a mudança de estado físico. Então, quando a gente aumenta a temperatura de uma determinada substância, fornecendo energia térmica para ela, a agitação molecular ali
tende a aumentar e aí as moléculas começam a se afastar. Se eu continuar dando mais energia, a força intermolecular que mantém as moléculas unidas ali tende a diminuir e vai ter um outro arranjo ali entre essas moléculas. Quando esse arranjo entre as moléculas é alterado, vai ter uma mudança de estado físico, por exemplo, ali o gelo derretendo. A energia que vai provocar essa alteração no arranjo molecular, que vai provocar uma mudança no estado físico da substância, é o que a gente chama de calor latente. Então, calor latente é a quantidade de calor que provoca uma mudança de estado físico. Quando essa substância ganha ou recebe essa quantidade de calor latente, ela pode sofrer uma mudança de estado físico. Essa quantidade de calor, então, que provoca a mudança de estado físico, que a gente chama de calor latente, ela é calculada pela razão entre a quantidade de calor fornecida à substância e a massa da substância que sofreu a mudança de estado físico. A gente representa o calor latente pela letra L. Então, matematicamente, a gente tem essa equaçãozinha aí, ó, L igual Q dividido por M. L é o calor latente, Q é a quantidade de calor trocada e M é a massa. Multiplica esse em cross aí para ficar mais fácil para a gente guardar. E aí a gente tem o quinela. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Lembrando que é a quantidade de calor que foi trocada, L é o calor latente da substância e M é a massa da substância que sofreu a mudança de estado físico. Tranquilo? Pessoal, unidades de medida. Lembra que a gente pode colocar no sistema internacional ou no sistema usual. Quantidade de calor que a gente viu lá na primeira aula de calorimetria, no sistema internacional é medida em joules, só que no sistema usual é medida em calorias. A massa no sistema internacional é medida em quilogramas, no sistema usual é medida em gramas. Calor latente no sistema internacional é medida em joule por quilograma e no sistema usual é medida em calorias por grama. Tranquilinho? Então fique esperto com as unidades de medida, hein? Calor latente, pessoal, é uma propriedade da substância e o valor depende da substância, lógico, e também depende da mudança de estado físico que essa substância está sofrendo, certo? Lembra que quando a gente fala de troca de calor, essa troca de calor pode provocar uma mudança de estado físico, como a gente viu agora há pouco, ou também pode provocar uma variação de temperatura, que a gente viu na primeira aula. Quando dois corpos que estão inicialmente a temperaturas diferentes são colocados em contato térmico, esses corpos vão trocar energia térmica. Então a gente fala que teve uma troca de calor entre esses corpos. E essa troca de energia térmica, lembra que vai acontecer até o momento que eles ficarem com a mesma temperatura, até eles atingirem o equilíbrio térmico. Dá uma olhada, uma experiência louca, e pegaram uma bola que estava extremamente quente, enfiaram dentro do gelo, percebe que ela começa a subir ali dentro do gelo. Pessoal, para estudar essas trocas de calor, a gente coloca numa caixa que não permite trocas do que está lá dentro com o que está lá fora, com o meio externo, que a gente chama isso de calorímetro. Se for um calorímetro real, ele também participa das trocas de calor com os objetos que eu coloquei lá dentro dele. Um calorímetro ideal já não vai participar das trocas de calor, só vai trocar calor os objetos que estiverem ali dentro. Uma caixa de isopor, por exemplo, pode servir como um calorímetro. Tranquilo? Pessoal, imagina lá a situação. Ó, eu tenho um corpo que está inicialmente quente, que é o corpo amarelinho lá. Falei que a temperatura inicial dele é uma temperatura T e A. E tem um outro corpo ali que está numa temperatura inicial T e B, que é o corpo azul, que está inicialmente frio. Percebe que as moléculas do corpo A estão vibrando com uma intensidade maior do que as moléculas do corpo B. Então, a temperatura inicial do corpo A é maior que a temperatura inicial do corpo B. Isso daí vai fazer com que tenha um fluxo de calor do corpo A para o corpo B. Vai passar o tempo, o corpo A perde energia térmica para o corpo B. No final, os dois corpos vão atingir a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, percebe lá, a temperatura final do corpo A é igual à temperatura final do corpo B. Nessa situação, como o corpo A estava numa temperatura mais elevada que o corpo B,
ele cedeu energia térmica para o corpo B. A gente diz que ele cedeu calor para o corpo B. Só que a quantidade de calor que ele cedeu para o corpo B tem que ser igual à quantidade de calor que o corpo B recebeu. Então, quando a gente somar as quantidades de calor trocadas aí no sistema, essa soma tem que ser igual a zero, porque a gente não vai criar calor, não vai sumir com calor. Então, a gente tem essa equaçãozinha ali, que é o princípio da igualdade das trocas de calor. Quantidade de calor que o corpo A perdeu, mais a quantidade de calor que o corpo B recebeu, tem que dar zero. Se tiver mais que 2 corpos, 3 corpos, soma a quantidade de calor de todos os corpos e isso tem que dar zero. Tranquilinho, facinho. Calor eu vou te dar. Se você não se tocar, que essa matéria cai no vestibular. Calor é energia que transita em corpos com temperaturas diferentes. Calor eu vou te dar. Se você não se lembrar, primeiro precisa saber que o corpo não possui calor, possui energia interna. Pequena quando frio, grande quando quente. Calor eu vou te dar. Se você não se tocar, que essa matéria cai no vestibular. Se a molécula vibrar é condução, se deslocar é convecção, se for onda eletromagnética é radiação. Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Calor eu vou te dar. Se você não se lembrar que nesse troca-troca de calor você poderá calcular com qual macete se a temperatura variar. Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes.